é proibido. O que a Bíblia permite e a igreja proíbe, livro de Ricardo Gondim. Bem, eu já sou apaixonada por Ricardo Gondim, já falei isso centenas de vezes, assim. Gente, eu tenho o WhatsApp da esposa dele, eu me sinto super importante. Uma vez ele me retweetou, fiquei tão feliz, falei, gente, eu amo Ricardo Gondim. Ele é, porque ele não faleceu, ele é um homem muito importante na minha vida, na minha visão, assim, na minha escrita, na minha visão de igreja, na minha visão de religião. E quando eu morei em São Paulo, eu tive o prazer de poder ir à igreja dele algumas vezes, e numa dessas vezes eu ganhei este livro. Eu acho que foi sorteado, foi isso. E o que acontece? Esse livro, ele fala isso, o que a Bíblia permite, a igreja proíbe. E a minha intenção aqui é falar da minha experiência com o livro, né? Minha percepção a partir da leitura do livro. E tem um pedaço aqui muito interessante, que foi que eu marquei, onde ele diz assim, logo no comecinho mesmo, né? Que ele fala... o tema em questão, violência contra a criança por motivo de justificativa bíblica e religiosa, é sumamente complexo. Na maioria das vezes, a violência começa com a privação da criança e, sobretudo, do adolescente, a vida social. A privação de participar de festinhas, ir ao cinema, ver TV, ou sair com os amigos, acaba numa relação pais e filhos muito conflitiva. Gente, eu vivi isso. E depois ele até fala aqui, em caso de crianças que saem da escola, isso foi uma coisa que minhas tias viveram, sair da escola. Agora, essa parte de festa, cinema, a primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha 15 anos, foi um tio que me levou até hoje, meu pai nunca me levou ao cinema, eu nunca participei de festa junina, nunca participei de festa de folclore, não podia participar de Halloween, não podia estar com pessoas que não eram da igreja, não podia dançar Chiquitita, não podia ouvir Xuxa. Gente, foi assim, eu tive uma infância, uma adolescência, no começo ali, principalmente, muito complicado, e os meus conflitos começaram a existir de forma pesada com o meu pai, né, que além de meu pai e assembleano, ele era o pastor da igreja na qual eu me batizei. Os conflitos começaram porque eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Tá, mas por que eu não posso usar calça comprida? Tá, mas por que eu não posso isso? Tá, mas por que eu não posso... Eu não podia ver novela. Meu pai desligava a televisão. Ah, não, você não pode ver novela, que não sei o quê. Não pode ouvir música do mundo. Eu não podia ouvir Whitney Houston, né? Eu não tava ouvindo, sei lá, Tática é Barraco, não, que hoje é uma santa perto do que toca por aí, né? Mas não podia ouvir Whitney Houston, podia nada. Então, assim, então eu tive uma infância que foi muito privada das coisas, e aí na adolescência, como eu não estava aceitando esse tanto de privação, eu tive muito conflito, e o Gondim fala sobre isso aqui, e essa parte veio muito ao encontro também de uma palestra que eu assisti da Roseni Velmerink, que é da IBAB, da Igreja Batista da Água Branca em São Paulo, mas essa palestra dela eu assisti aqui na Igreja do Recreio, no Rio de Janeiro, em 2013, 2014. O nome da palestra era Feridos pela Religiosidade. E era onde ela contava várias coisas horríveis que aconteceram com ela na vida dela por conta da religiosidade, né? Desse poder que a igreja tem sobre a vida da pessoa. E olha que ela estava falando de igreja batista. Eu digo isso porque eu era da Assembleia e eu já vi pessoas, né, casa de oração, igrejas ainda mais fechadas e que passaram por situações ainda piores. Então, assim, coisas muito sérias que são negligenciadas, marcas muito grandes. A igreja, ela machuca muitas pessoas. Ela destrói muitas famílias. E aí, por muito tempo eu achei que a igreja poderia lançar muita gente no inferno, graças à postura dela, de não acolher, de expulsar, mas como eu não penso mais dessa forma, eu creio que Deus, ele tem um encontro com cada pessoa, apesar da igreja. Então a igreja que pode ser esse meio de bênção, na minha vida ainda eu sou uma pessoa que frequenta uma comunidade de fé, eu gosto de estar no templo, mas Deus teve muita misericórdia de mim para que esse tipo de situação, entre outras mais pesadas, não arruinassem a minha experiência de fé, né? Então trouxeram problemas na minha vida, inclusive, né, principalmente até com os meus pais, mas graças a Deus não arruinaram a minha experiência de fé. Então é isso. De qualquer forma, para não ficar uma coisa triste, quanto aos costumes, por exemplo, não tem orelhinha furada, sou essa mulher assim, sem orelha furada, porque é pecado furar a orelha. Mentira, uma brincadeira, sei que não. Recomendo esse livro do Gondim. Para quem, né, acha que já tem discernimento das coisas, pelo menos fica aí a provocação, né, para compreender melhor, para dialogar melhor. E para quem tem dúvida se algo pode ou não, o que a Bíblia diz a respeito, livro do Gondim, maravilhoso, recomendadíssimo.